O Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pede, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal no céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Elohim, certamente a vós é chegado o reino de Elohim. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas,
uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Elohim e a aguardam. E ajuntando-se a multidão começou a dizer: Maligno é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no elevador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o teu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu, admirando-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Salvador lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dais esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Elohim. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e a saudação nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da Torá, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da Torá, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Elohim: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles lhe matarão uns, e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido todo o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da Torá, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrardes, e impedistes que o entrem, o que entravam. E dizer-lhe isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas,
armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem.